Estamos hoje em mais um Dedico Convida. Hoje um Dedico Convida muito especial com a coordenadora da Dedico. Ela, Sara Carvalho, minha irmã, e idealizadora do projeto Mulheres Luminosas, né? Que faz esse resgate do sagrado, que traz a força da mulher de uma maneira feminina. Ela que faz muitos círculos de mulheres. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa questão do sagrado feminino e desse projeto lindo que tem tantos anos e que mostra pra gente onde está a nossa força, onde está a nossa alma, e que é um resgate, às vezes, também dos nossos antepassados, né? Da questão da guerreira, estudo dos arquétipos. Bem, é um tema muito rico e eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Então, olá! Olá! Boa noite! Bom! Ela que vocês já estão acostumados na sexta-feira com a mensagem de amor, ela que é coordenadora da Dedico, mas aqui hoje, como minha Sim, irmã, ela tá para falar um pouco sobre o sagrado feminino, que tanta gente pede para a gente falar, né, Sá? Para sim. poder falar um pouco dessa questão da força da mulher, que hoje em dia está tão sufocada na modernidade. As mulheres às vezes correndo atrás no mercado de trabalho, mostram uma agressividade e passam a ser, às vezes, até um pouco masculinizadas e sufoca um pouco o feminino, né? E eu acho que o Sagrado Feminino tem trazido um pouco isso. Conta um pouco pra gente de como começou esse projeto, como que você idealizou ele, o que te motivou a trazer essa questão do feminino, né? Assim, das mulheres luminosas, enfim. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com a minha irmã me entrevistando. Achei muito legal esse Dedico Convida. E a gente falar sobre o sagrado feminino, né? Para mim foi um resgate muito importante na minha trajetória. Tão importante que eu quis compartilhar com outras pessoas, né? Então, assim, eu estava com uma necessidade muito grande de entrar de novo em contato comigo, né? Então, foi no momento em que eu tive meus filhos, eu senti uma força, né? Assim, do feminino muito grande na maternidade, principalmente depois dos meus gêmeos. Eu já estudava o Sagrado Feminino, já sabia de alguns movimentos, já tinha lido sobre há uns 10 anos, mas há uns 5 anos atrás eu comecei a realmente falar assim, gente, isso é algo que a gente precisa muito. E aí eu juntei, né? A mulher, quando se junta com outras mulheres, sempre produz coisas boas, né? Então a gente criou um grupo que chama Mulheres Luminosas. Eu sou focalizadora desse grupo, mas na verdade todas ali têm a sua participação que é imprescindível. E nesse grupo a gente começou a fazer encontros que a gente estava se curando, né? E a gente se cura através do feminino, do círculo ali. O círculo de mulheres é algo muito forte. Só depois que a gente faz parte de um círculo de mulheres, a gente entende a força que é o Verdade. círculo de mulheres. Sabe assim, é É muito verdade. Conta um forte. pouquinho, sabe, desses encontros, que eu acho que é muito transformador, né? Assim, da dinâmica, desse momento de escuta profunda que a gente fica com umas com as outras e a gente escuta um acolhimento tão grande que às vezes a gente não encontra tanto no mundo. As pessoas, as mulheres às vezes se criticam, a gente tem muito isso do julgamento da outra, né? E acho que a gente muda até o olhar para outra mulher depois do círculo de mulheres, né? Nossa, o Círculo de Mulheres foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a olhar as mulheres com outros olhos, como cada mulher como se fosse parte de mim mesma. E a gente começa a entender no Círculo de Mulheres realmente, não é assim uma frase, não é demagogia, a gente realmente começa a entender o que é torcer pelo brilho da outra, né? Que uma mulher, ela pode brilhar e pode torcer pelo brilho da outra, como um céu estrelado. Uma estrela não brilha, para fazer um céu estrelado, não adianta uma estrela brilhar sozinha, tem que todas brilharem. Então, assim, a vitória de uma é a vitória de todas, a superação de uma é a superação de todas. A força de uma fortalece o nosso coração. Toda vez que uma mulher brilha, a gente brilha também mais a nossa luz. E nesse ciclo de mulheres, muita gente fica curioso, sabe, de saber como acontece, né? É lógico que só a gente vivendo que a gente experiencia, mas o que eu posso dizer, no projeto Mulheres Luminosas, a gente procura fazer um círculo de mulheres muito voltado para o autoconhecimento, para o despertar espiritual feminino, dessa força feminina, dessa força yin, que é a força, né, junto com o yang, que criou todo o universo, mas a força yin é a força do acolhimento, é a força da intuição, é a força da cura. E a gente tenta, nesses círculos de mulheres, trazer isso de uma forma com muita consciência, pautado muito na questão da autodescoberta, na questão do compartilhar.
Tem vários tipos de círculo de mulheres hoje em dia no mundo. Ah, é bom falar disso, né, Sá? Porque as pessoas têm muita curiosidade de como acontece essa dinâmica. Na verdade, são várias dinâmicas que a Sara promove. Tem algumas que são ligadas aos arquétipos, que eu acho incrível. Você pode falar um pouquinho, só um pouquinho, sem contar tudo, mas só um pouquinho da questão dos arquétipos, do Sim, eu falo dos sagrado. arquétipos do feminino, né? Eu criei um leque, né, de 9 principais arquétipos a partir de muitos estudos e vivências minhas. A gente fez 9 arquétipos do Mulheres Luminosas, que a gente não vê em lugar nenhum, que a gente fala que esses arquétipos todos nós trazemos dentro de nós. Então, todos nós trazemos a matriarca, a guerreira, a feiticeira, a curandeira, mulher selvagem. E a gente tenta, nesses arquétipos, estudando os arquétipos das mulheres luminosas, entender o nosso momento da nossa biografia, da nossa trajetória de vida naquele momento. Qual arquétipo nós estamos precisando mais na nossa vida? Qual arquétipo nós estamos vivendo muito e que às vezes a gente precisa até puxar um outro arquétipo? E o nosso círculo tem um círculo de mulheres que são mais esotéricos, tem outros que tem mais a ver com a sexualidade. O nosso não, o nosso está muito voltado no autoconhecimento, da mulher conhecer a si mesma, os seus potenciais, a sua força interior e perceber que toda a cura que a gente precisa na nossa vida começa dentro de nós, né? Então, a gente tem que parar um pouco para olhar para a gente, porque a gente está num mundo que existe um padrão da cultural, que vem muito da mulher se anular, da mulher não escutar sua própria voz, não se valorizar. Você vê que há menos de 100 anos mulher não votava, né? Mulher não podia participar de assuntos sérios, mulher não trabalhava fora. Então, a voz do feminino ela foi sendo cada vez mais sufocada na história do patriarcado da humanidade. E o Círculo de Mulheres procura, no Mulheres Luminosas, a gente procura resgatar a nossa voz. Você resgatar a sua, eu resgatar a minha, e cada um resgatar o seu jeito de ser. Não existe um padrão, nós somos únicas. Então a gente tem que resgatar a nossa voz. Antigamente as pessoas escutavam muito a intuição. Depois de uma época começou a falar, intuição é bobagem. Ah, não, para com essa coisa de ser sensível demais. Se aliou muito sensibilidade com fraqueza. E Eu hoje acho em que dia, assim, sim. acho que hoje, na atualidade, né, acho que para a mulher correr atrás do espaço dela, igual você falou do voto, de tantas coisas assim, ela precisou se tornar mais yang, talvez um pouco mais bruta, para poder entrar nesse mercado competitivo até, para poder ser ouvida. Então, muitas vezes ela coloca uma carga ali masculina, uma carga muito forte, e talvez não seja daí a força da mulher, né? Assim, cada Sim. mulher tem a sua força, né? E eu acho que tem um resgate muito grande em relação a isso nos seus círculos, né? Assim, de mulheres, que eu acho que é muito importante trazer para a mulher perceber que ela não tem que ser um homem para poder ter a força. Porque às vezes, sem querer, a gente faz isso, né? Para poder, né? Por conta da sociedade, como você falou, né? E é um resgate que tem que ser feito. Então, teve a questão do feminismo, né? Foi muito bom para a gente poder ter o voto, a gente tem que ter muita gratidão a essas guerreiras também. Mas eu acho que, às vezes, querendo ou não, a gente tende a ficar muito querendo ser homem para ser respeitada, para ser ouvida, às vezes dentro das empresas, às vezes para ganhar os mesmos salários, tudo isso, né, que a gente pensa. A E gente eu não acho que a gente precisa vai imitar aprendendo os homens. outras, não tem que exato, é essa A gente não linha. tem que imitar os homens, a gente tem que ser respeitada e ser ouvida como mulheres. E eu acho que o que acontece é que às vezes a gente vê que somente o masculino ganha espaço. Então a gente às vezes fica querendo ganhar espaço com uma energia yang, com energia às vezes mais que precisa também, né? De quebra de paradigmas, de guerreira. Só que é importante também a gente colocar o feminino no mundo como a força realmente que é do feminino, sem precisar de que para ganhar espaço a gente tenha que ser masculinizada. A gente tem que se fazer respeitar no feminino. Então, assim, a gente não precisa nos padronizar, a gente não precisa entrar em nenhuma forma, sabe? A gente às vezes fica querendo se padronizar, entrar num padrão, entrar numa forma do mundo de negócios. Então, a mulher, quando vai para o mundo de negócios, ela tem que estar numa forma, ela tem que ter o padrão de vestir, sempre tem que ser um terninho cinza, ou preto, ou branco. Ela tem que ter um padrão de falar. E, às vezes, justamente você não caber em nenhuma forma, é você ser você. Se você quiser sair de calça, ótimo. Se você quiser sair de uma roupa toda florida, ótimo também.
porque você tem que ter orgulho da sua força feminina, sabe? Ter orgulho de quem você é. E eu acho isso uma coisa muito interessante, que a gente busca resgatar muito no círculo feminino, assim. E no círculo é muito legal, porque a gente vai falando, o que acontece no círculo fica no círculo, né? E as pessoas Não podemos divulgar, tá? Não podemos divulgar. Mas as pessoas sentem um lugar de segurança, de acolhimento, como se fosse um útero materno. Então lá a gente consegue resgatar histórias, às vezes, da nossa infância. A gente começa a identificar coisas que a gente mesmo faz, que é altamente machista, de patriarcado com a gente. Às vezes nós... Acho que essa mudança de olhar que acontece no círculo transforma a nossa mente até para a gente poder se valorizar e se posicionar de uma forma diferente. E às vezes a gente acha que não, que a gente não tem nenhum machismo dentro da gente. E quando você vai vivendo o círculo, você vai despertando consciência, igual você falou, essa questão do autoconhecimento muito forte, né? E aí você vai despertando consciência, não, eu tenho que trabalhar mais o feminino, sim. Eu tenho questões machistas dentro de mim, sim. Às vezes a gente critica muito as outras mulheres. A mulher tem essa tendência na sociedade. Se a gente não é vigilante, quando você vê, você está julgando também, né? E ter esse espaço... A gente tem vergonha de brilhar para outra mulher também. Então a mulher fala que você tá bonita, você fala: ah, não tô nem arrumei direito hoje. Ah, não, essa roupinha aqui comprei na feira. Você tem vergonha de assumir que você aquele dia realmente tá bonita ou que você fez um bom trabalho. Então, no círculo de mulheres, a gente tem uma tendência, assim, a gente tem uma prática da gente falar coisas que a gente faz bem, da gente falar qualidades nossas e as outras aplaudirem. Porque a gente tem medo de falar uma qualidade e isso gerar uma raiva na outra mulher, gerar um espírito de competição. E lá não, a gente tenta fazer um lugar seguro em que uma aplaude o talento, o dom, a qualidade que a outra tem, sabe? Eu acho isso muito importante. Não, fantástico. Agora, outra coisa que é muito trabalhado nessa área, que é em outros tipos de círculo, é a questão da ancestralidade, né? Da questão da mãe, da avó, dessa questão toda familiar, que a gente acha que não interfere em nada, mas no fundo interfere sim, que é a nossa criação, são nossas crenças. Então, isso também você trabalha em outro tipo de círculo, né? Sim, a gente tem um círculo dos arquétipos, que é muito interessante, e temos um círculo do resgate ancestral, porque a gente não percebe que muitas vezes o relacionamento que a gente tem hoje com a nossa mãe, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, vem do relacionamento primeiro que a gente teve na nossa vida, que foi com a nossa família. Então, a forma como que a gente se relacionava com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos familiares, nossos ancestrais, ele define muito a forma que a gente relaciona hoje. A gente descobre que, às vezes, a forma que a gente relaciona com o dinheiro hoje tem a ver com a nossa mãe. E se a gente não resgata as nossas histórias ancestrais, se a gente não entra numa rota de resgate, de compreensão e de perdão, principalmente, a gente não se liberta para a gente ter melhores relações hoje. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante no sagrado feminino, essa cura da nossa... Aí, outra coisa que também tem uma tendência muito grande, eu não sei você, mas, assim, todos nós, assim, quem está assistindo, identifica, assim, que tem padrões, né, familiares, que parece que o karma repete na família. Assim, então, aquela família, a mãe teve uma questão de abandono em relação ao masculino, né, o marido abandonou tudo. A filha vai passar por essa questão de abandono. Ou, assim, a avó era casada com um moço alcoólatra, a mãe casou também com uma pessoa que tinha problemas com álcool, a filha casa... Então, a gente, sem querer, a gente repete os padrões de comportamento dos nossos pais. Então, às vezes, a gente tem que descobrir isso para a gente não repetir, né? Então, às vezes, a gente tem que descobrir o que aconteceu na nossa ancestralidade, resolver para a gente ser mais livre, para nós sermos quem nós somos hoje. Eu acho fantástico, porque não é uma coisa que trabalha só o feminino, né? Passa pelo feminino, a gente descobre essa força, mas desperta a consciência quando você desperta esse feminino, como se descobre como mulher, através desses arquétipos, da sua história, né, do passado, acaba que você se transforma como um todo, né? Porque a gente não é uma hora espírito, uma outra hora mulher, uma outra hora profissional, né? A gente é um ser inteiro. E eu acho que é um grande diferencial que tem isso, né? Assim, desse ciclo. A gente pode falar de todos os assuntos, né? Assim. A gente trata a gente como forma integral. Como é um ciclo de autoconhecimento, do sagrado feminino, a gente começa a perceber que se a gente começa a ter um relacionamento diferente com a gente, resgatando o sagrado que há em nós,
nos valorizando, porque a gente fica achando que sempre alguém tem que chegar na nossa vida para nos valorizar. Que a gente vai ter valor se alguém nos achar importante, né? Se a gente for importante para um marido, para um namorado, ou para um amigo, ou para um chefe. E a gente esquece de compreender que a importância e o valor quem tem que dar para a gente somos nós. Então, a partir do momento que a gente se valoriza, a gente resgata o nosso valor, a gente resgata o precioso que existe em nós, o sagrado mesmo que existe em nós, a gente resgata isso em todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, eu vejo resultados em mulheres que frequentam o círculo de mulheres luminosas na vida toda, assim, porque ela começa a ser mais ela. Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade. Acho que é um grande trabalho nessa, da autoestima, né? Assim, acho que tem, eu não sei como, você pode até falar um pouquinho mais disso pra gente, mas assim, eu acho que tem um resgate da autoestima, porque passa por isso de você se assumir como mulher, assumir sua força e tudo mais, mas acaba que eu sinto nas pessoas que participam do círculo essa questão da melhora da estima mesmo. As pessoas saem mais fortalecidas em relação a isso. Não sei se existe alguma técnica que você usa, mas eu acho que o resultado ele sempre aparece muito nesse sentido, né? Sim, a gente tem várias, não só a técnica, eu acho que tem as técnicas que a gente usa, mas a própria força das outras mulheres é impressionante como cura as mulheres, assim. Tem um livro que chama O Milionésimo Círculo, que diz justamente isso, que o mundo vai se curar quando a gente chegar no milionésimo círculo, no sentido que as mulheres, elas têm essa capacidade de trazer a cura, porque a mulher ela é o elemento harmonizador das famílias, né? O feminino, ele tem esse elemento harmonizador. Os homens trazem mais o masculino, apesar que eles também têm um sagrado feminino. Tem uma outra pergunta que todos fazem, né? O sagrado feminino é só para mulheres? Não, é para homens também. O homem, ele tem que resgatar o seu sagrado feminino, a sua parcela ali de se dar licença para ter sexo sensível, porque a sociedade também é muito cruel com os homens. Ela nega aos homens a possibilidade de ser sensível, de um dia se sentir fraco, de um dia se sentir cansado, porque o homem tem que dar conta de tudo o tempo todo, tem aquela exigência para o masculino. Então é importante também o homem não abafar o seu yin, né? Porque todos os homens trazem, né? Nenhum homem é YY. Todos os homens são XY. E nós somos XX. Então o elemento feminino está até no DNA. Então, os homens são XY e eles precisam assumir o sagrado feminino também como cura para eles. Saber falar dos seus sentimentos. O homem tem uma criação, inclusive por mulheres que às vezes, sem saber, replicam essa questão do patriarcado, de que o homem não pode chorar, de que o homem não pode falar sentimentos. Essas crenças limitantes. Então, o sagrado feminino é também para os homens, assim, para eles resgatarem os sentimentos deles, para os homens terem também esse contato com o sagrado feminino, assim, o homem poder sentir, o homem poder chorar, o homem poder ter um momento de recolhimento, não ser só expansivo. Então, essa força do sagrado feminino, ela é para mulheres, o círculo de mulheres, mas é também para... Mas o círculo é só para as meninas. O dia do círculo de mulheres a gente faz com o feminino, das mulheres. Mas a força, as palestras, eu tenho várias palestras. As palestras, as vivências, as palestras, os workshops, né? Sim, até os workshops dos arquétipos femininos. Agora, assim, essa cura que você falou, realmente, assim, é relatado, né? As mulheres que fazem parte do círculo de mulheres, elas se sentem com a autoestima melhor. Mas é justamente pela força das outras mulheres. Quando você percebe que você não precisa ter vergonha de brilhar. Você não precisa ter culpa em se sentir bem com você, em se sentir bonita, em se sentir inteligente, como se outras mulheres fossem ter inveja ou se sentir menos. Não, gente, quando uma mulher brilha, ela não apaga o brilho da outra, ela fortalece o brilho da outra, né? É legal falar isso porque tem uma dinâmica que é dada, tem toda a estrutura do curso e do círculo também, né? O material impresso, mas tem também muito esse momento de fala e escuta, né? Que acontece de uma forma muito única em cada círculo, né? Fala um pouquinho disso pra gente aí, dessa questão da escuta e da fala profunda e como se dá essa dinâmica, assim, tem jeito de falar, será? Sim, assim, o círculo de mulheres do Mulheres Luminosas, como eu falei no início, ele é muito pautado no autoconhecimento, na descoberta interior e no processo das mulheres
se olharem, reconhecerem o sagrado que há nelas, os seus talentos, reconhecerem a si mesmas, reconhecer a sua jornada biográfica ancestral, que às vezes traz nas crenças. E o que acontece é que na hora do círculo, é engraçado, né? Você já fez parte de vários círculos, dezenas de círculos comigo. E é como que cada círculo é único. Não se repete, é impossível. Porque cada círculo tem uma tônica, né? Lógico. E tem também as pessoas que estão ali. E parece que o universo, a força mesmo de criação da Mãe Terra, do feminino, ela age ali tão forte que uma mulher, na hora que ela fala algo, que ela acha que ela está se curando, ela, sem perceber, cura outra mulher. Porque às vezes ela fala tudo que uma outra mulher estava precisando escutar. Já Ou ela sentiu, dá já voz a passou. outra mulher, né? E aí a outra vai dar voz a outra. E aí a gente se sente representada nas histórias das mulheres que estão ali. E a gente sente acolhida na nossa história. E na hora que a gente fala sobre a nossa história diante de tantas mulheres, a gente reelabora ela e às vezes dá um outro sentido. E é nesse ressignificado da nossa história, da nossa infância, do que aconteceu com a gente começa a ressignificar quem a gente é hoje. E se fortalece para assumir a nossa voz. Porque, gente, até hoje eu tenho buscado isso. Não é um processo fácil. Porque a gente viveu anos e anos numa sociedade em que fez de tudo para apagar a voz do feminino. Então, a gente aprender a escutar a nossa voz é um processo que demora. E toda vez que a gente consegue sentir que a nossa voz está ali, a gente sente que a nossa autoestima melhora. Então, eu acho que muita essa coisa da autoestima não é uma técnica, é a própria rede de mulheres aumentar a autoestima das outras. Tem a questão da imagem, né? Que eu acho que essa questão da imagem mexe muito com a mulher, né? A forma que você se vê, o padrão de beleza no mundo, né? Tem um pouco isso também, eu acho, assim. E eu acho que a gente vai trabalhando ao longo do ciclo essa questão também, o tanto que a gente liga para a opinião do outro, né? Assim, essa questão. A mulher tem muito forte isso, né? Dessa questão da imagem, né? E assim, trabalhar. só da gente falar sobre isso é tão importante, porque a gente tem outras mulheres para falar, olha, e às vezes a gente assumir também, olha, eu tenho medo disso e daquilo, eu me sinto julgada, eu tenho medo de envelhecer, ou eu tenho problemas que eu acho que às vezes isso, quando a gente fala isso, a gente já está no processo de cura. E no Círculo de Mulheres a gente começa a reverenciar o sagrado feminino. E a gente começa a perceber a presença do sagrado feminino em tantas coisas no universo, numa árvore, num pôr do sol, numa flor. E a gente começa a perceber em nós. E a gente começa a fazer as pazes com a nossa autoimagem. Porque a gente tem um processo no Círculo de Mulheres Luminosas de quebrar as formas, de quebrar os padrões. E aí a gente começa a ver que não tem um padrão de beleza. Existe a beleza de cada um. E tudo é belo, principalmente quando a nossa alma, a beleza reflete a nossa alma, né? Então a gente começa a se apaixonar, eu acho que é um resgate da gente se apaixonar por nós mesmos, assim, que é necessário. Não é um processo egoísta, pelo contrário, eu acredito muito, e eu falo muito isso para as outras mulheres, para a gente transbordar, é preciso que a gente se preencha. Se a gente está seca por dentro, não tem como a gente transbordar para as pessoas amor. Então, para a gente dar amor para os nossos filhos, para os nossos pares, para os nossos pais, para a nossa família, para os nossos amigos, a gente precisa antes sentir esse amor por nós mesmos. E lembrar que o nosso valor não é o outro que determina, somos nós, né? Eu acho muito legal aquele filme que tem a Tenda Vermelha, né? Que às vezes você cita e tudo mais, porque lá existe esse espaço da mulher confraternizar, se fortalecer e de união mesmo, que eu acho que faz toda a diferença. E na sociedade de hoje a gente não tem muito isso, né? Nessa correria, não tem tanto esse espaço. E se a gente não fizer esse espaço acontecer, a gente fica carente desse espaço dentro do nosso coração, né? Assim, da nossa vida. A gente precisa, assim, o filme Tenda Vermelha fala muito disso, da união, é uma história de união, de perdão, por mais que tenha muita dificuldade no filme, né, de sofrimento, mas passa isso. E as mulheres precisam desse espaço, assim. E existe esse mistério, existe um mistério no ser mulher, existe um mistério no ser feminino. E existe, assim, a força. Gente, mulheres quando se reúnem, pode saber, tenha certeza, vai vir coisas incríveis.
vai vir transformações, vai vir criação, porque a energia do feminino é energia de criatividade, energia de transformação. Só que o que aconteceu? Para que a sociedade pudesse enfraquecer as mulheres, para que o patriarcado pudesse reinar, o que aconteceu? Os homens e o próprio processo da nossa cultura estabeleceu uma relação de competição entre as mulheres. Ou seja, uma mulher não pode se juntar a outra. Então, a gente tem que fazer sempre elas competirem. Então, a mulher, ela fica o tempo todo, em vez de se unir a outra mulher ou se enxergar naquela mulher, ela vê na outra mulher uma ameaça, uma rival. E quando a gente começa a curar esse processo, que vem de muitos anos, a gente começa a ver na outra mulher uma amiga, uma parte de nós mesmos, parece que é parte de nós. E aí a gente não se sente sozinha, e isso traz uma força, gente. Essa questão de você não sentir mais essa solidão, esse medo o tempo todo de ter que ser a melhor, de ter que competir, de ter que isso. Você não tem nada mais, você fala, gente, eu estou aqui numa rede de amor. Então essa tenda vermelha, essa tenda feminina que a gente faz no Círculo de Mulheres, traz muito essa cura pela união, assim, da gente trazer um novo conceito, assim. Vamos fazer tudo para as mulheres à nossa volta brilhar, porque quando elas estão lá brilhando, elas estão abrindo caminho para que a gente também possa brilhar, sabe? Acho que a força feminina é muito diferente da força masculina, né? Você está falando aí da questão da intuição, da criatividade, né? Então, acho que é importante a gente começar a valorizar isso e não achar que pelo fato de ter facilidade, que é uma coisa menos, né? Ou menor, né? Então, acho que é muito importante a gente ressignificar, né, essas forças e se permitir esse feminino no dia a dia. Fala um pouco dessa força feminina, de onde ela vem, da forma de expressar e qual que é a diferença da força feminina para a força masculina, né? Assim, para a gente poder entender que a gente tem as duas, mas não mais denso é a feminina, que a gente vê como mulher, né? A força feminina, ela é a força que mantém, ela é a mantenedora, né? O masculino, ele é o que expande, ele é o que constrói, ele é o que conquista, ele é a força de expansão, de crescimento. E a força feminina é uma força interior, é mais interiorizada, ela é uma força de nutrição, de cura. Então, ela nutre, né, de dentro para fora o feminino, né? Então, quando a gente busca essa força, a gente se relaciona melhor com o nosso corpo, com o nosso útero, porque a gente começa a perceber que a útero, ela é uma força que nós temos no útero enorme de criação, né? A gente gera no útero não só a vida, mas nós geramos ideias, nós geramos projetos. Nós gestamos, a gente brinca, né? A gente gesta. A gente fala, né, assim, ó, que a criatividade, ela vem assim na mulher, né? De baixo até chegar na mente. Primeiro ela passa pelo coração, ela começa lá no útero, passa pelo coração, pela intuição e depois chega na razão. E muitas vezes a criatividade do homem, ele é como se fosse aquela lâmpadazinha na cabeça, né? Então, é a racionalização ali, a racionalidade o tempo todo. Então, a gente cria muito essa questão do feminino, da gente resgatar essa força que vem lá do nosso útero de gestar. Nós geramos ideias, nós geramos a vida também, né? Os filhos, mas nós geramos projetos e a gente tem que se relacionar melhor com essa força para a gente, inclusive, nutrir melhor o nosso útero, nutrir melhor o nosso sistema, né, feminino, reprodutor, e nutrir melhor a nossa relação com a criatividade. Muitas vezes as mulheres elas vão ficando querendo muito competir com os homens, como eu falei, de igual para igual, querendo se encaixar na forma do masculino, e elas vão se masculinizando no sentido de perdendo essa força feminina, e isso vai gerando nela justamente a falta de criatividade, um pensamento sempre muito linear. O homem pensa linear, no masculino existe a competição, existe o linear, existe a expansão. E na feminina existe o circular, as ideias, você passa de novo e novamente. E os dois são importantes, não é nunca uma competição. Não é assim, o que é melhor, o masculino e o feminino? A gente precisa dos dois. Só que durante tanto tempo o feminino foi desprezado, que hoje a gente precisa, no mundo, fortalecer. Porque, gente, o mundo está expandindo tanto que tem estudos que dizem que a gente precisa de 9 planetas Terras para dar conta do tanto de expansão e consumismo que a gente tem hoje. Então, assim, não cabe mais no planeta o tanto de vontade que a gente tem de expandir.
Então a gente precisa, nesse momento, fazer uma cura da Mãe Terra. A Terra é feminina. E a gente Eu queria. Era a minha próxima pergunta! É Eu queria isso. que você falasse um pouco sobre isso, essa questão da Mãe Terra, né? Porque é muito forte isso no círculo também, né? E a gente reconhecer essa nutrição, essa criatividade, essa vida, né? Toda que vem da Mãe Terra, né? Assim, a gente se nutre pela Mãe Terra, né? E é uma energia muito feminina, né? Mas fala um pouquinho da Mãe Terra, porque é lindo você falando da Mãe Terra nos círculos. A gente fala muito da importância, né, da gente se reconectar à Mãe Terra. Primeiro, perceber que a Terra é um ser vivo. A gente acha que existem seres vivos morando na Terra. A Terra é um ser vivo. Ela sente, ela vibra, ela pulsa. É a Mãe Terra, né, a Mãe Natureza. E ela é a mãe de todos os seres que foram criados, veio da matéria dela. E a gente tem que resgatar essa relação com ela, perceber que nós fazemos parte da Mãe Terra. A gente tem na Dedico e também no Sagrado Feminino um ritual muito bonito de primavera, por exemplo, que é uma época muito feminina, né? Muito do Sagrado Feminino, a primavera. Florescer. E ela traz justamente essa força da nutrição, né? A primavera é quando a Mãe Terra tá, né, dando frutos, ela tá gerando vida. Então a gente precisa se nutrir dessa Mãe Terra. E só para já responder na pergunta da Esther, como podemos conectar esse sagrado no nosso dia a dia? Se no dia a dia a gente pensar na Mãe Terra, a gente já começa a resgatar esse relacionamento. Porque no final das contas a gente não se relaciona. A gente nem sabe o que é, né? Nem sabe de onde vem o que a gente come direito. A gente come tudo enlatado. E então a gente começa a perder essa conexão. Então é muito importante no dia a dia a gente olhar para o céu, a gente pisar na terra, sabe? A gente passear num parque, entrar numa cachoeira e perceber a força da Mãe Terra que está nutrindo a nossa alma. Às vezes a gente está se sentindo desnutrido porque nós estamos desconectadas com essa Mãe Terra e perceber, gente, que nós trazemos Gaia dentro de nós, né? As mulheres, cada um são as vozes da Mãe Terra aqui no planeta Terra. Então nós podemos entregar essa cura que vem da Mãe Terra para o mundo, né? Para o universo. Eu acho que assim, nós estamos desconectados de tudo, na verdade, né? A gente perdeu um pouco assim, qual lua que a gente está, né? De olhar para o céu, de ter tempo de perceber a terra, de perceber a chuva, de sentir, né? Eu acho que a correria do mundo moderno tem muito isso, né? Assim, e essa conexão com o sagrado feminino ajuda a gente a perceber e ter esse olhar, né? Para a natureza também, se sentindo parte, né? Assim, Sim. do... E é aquela questão da gente sentir, né? É resgatar o sentir. A gente está num mundo em que tudo é feito para anestesiar as pessoas. Então a gente precisa resgatar esse sentir, sabe? Assim, essa falta que a gente às vezes vê de empatia nas redes sociais, no próprio trato do dia a dia, vem muito de objetificar as coisas. E a mulher foi muito objetificada durante muito tempo. Né? E ainda é muito objetificado. Às vezes a própria mulher, né, Sá, se permite fazer ser objeto, acho assim, né? Acho que talvez sem perceber, talvez porque a gente está inserido nessa cultura e a gente normaliza algumas coisas. E por isso que é importante essa pausa, para a gente falar assim, gente, eu não preciso ser um objeto, eu não sou um corpo, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho sentimentos, né? Então, acho que é muito importante esse resgate que é feito também, porque através da melhora da autoestima e da valorização da mulher, né, como ser humano, né, como pessoa, a gente é pessoa, a gente é coisa, né, a gente não é objeto, transforma muito, né, assim, a forma da gente se posicionar até, o tipo de roupa que eu querer usar. A gente ficou muito objetificada, como objetificada sexualmente, como objeto de consumo. Então, assim, nós temos que cada vez mais... E as relações estão líquidas, estão objetificadas, as pessoas estão anestesiadas. Então, resgatar o sentir e resgatar o sentido sagrado da nossa vida, do que nós fazemos, dos nossos sonhos, é resgatar o sentido da própria vida. Então, eu falo que o resgate do sagrado feminino muda a nossa relação com tudo na nossa vida. Com os nossos relacionamentos, com a nossa família, com o nosso trabalho. Porque a gente envolve quem nós somos. Nós começamos a ser mais do que aparecer, do que aparentar ser. Nós queremos ser. Então a gente tem um processo no ciclo de mulheres luminosas muito forte
de quebrar as formas, de quebrar as crenças. Eu acho que talvez não ser para o outro, né? Acho que muitas vezes a gente quer ser, mas a gente quer ser para o outro. O que que o outro vai pensar? O que que o outro, né? Assim, o que que vão achar de mim ou não? E eu acho que tem muito esse processo, até na hora de ser, né? Assim, você se expressar, de onde está vindo essa vontade minha, né? Legítima? E Eu realmente sou assim? você escutar a sua própria voz. E você, cada vez mais você sendo, você já vai se tirando dessa postura de objeto. Então a gente para um pouco com essa objetificação, a gente começa a perceber que as pessoas precisam saber dos nossos sonhos, a gente precisa saber das nossas ideias, de quem nós somos, muito mais do que só de uma aparência. E a gente começa a fazer as pazes com a gente mesma, porque a gente começa a perceber que a gente não tem que ser um objeto que foi feito num padrão de forma lá de uma fábrica. O que vai fazer a gente único são as nossas diferenças. Então a gente começa a amar as nossas diferenças. Então eu amo o meu cabelo, que às vezes é diferente do padrão. Eu amo o corpo, eu amo o meu jeito, porque justamente é pela diferença que nós somos únicos. Então a gente começa a amar as diferenças. Antes as diferenças nos incomodavam. Porque a diferença te tira do padrão, né? O padrão tem que ser todo mundo igual. E hoje, quando a gente faz parte de um círculo de mulheres, a gente começa, ao invés de se incomodar com a diferença, a amar as nossas diferenças. Porque a gente percebe que quando a nossa diferença é o que nos torna únicas. Então a gente começa a fazer as pazes com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem. Porque a gente não quer ser igual a um padrão, igual a todo mundo. A gente não quer se objetificar. A gente quer ser, a gente quer se autoconhecer. E a gente começa a ver que é nas nossas diferenças que nós nos tornamos singulares, né? E únicas no universo. Deixa eu só ler aqui os comentários aqui. O pessoal está todo comentando. Muitas saudades, lindas, poderosas, plenas e soberanas. Realmente está precisando. Essa questão da pandemia acabou que a gente não está conseguindo fazer o círculo de mulheres passar. Mas... estamos nessa expectativa de voltar, né? Assim que esse vírus acabar. Antes disso, vai conseguir fazer alguma coisa virtual, Sara? Tem algum projeto? Como que tá em relação a isso? O povo tá com saudade. As mulheres gestam, né? Não só a vida, mas os projetos e os sonhos. Então, a gente está gestando um projeto aí das Mulheres Luminosas ser online, porque a gente tem vários círculos que muitas mulheres pedem, não só mulheres da cidade onde a gente está, ou normalmente a gente faz em Belo Horizonte, São Lourenço, São Paulo, mas em outros lugares. Então a gente quer muito fazer a questão dos arquétipos, porque o arquétipo é algo que fortalece muito. Quando você percebe que você não é uma mulher, e sim que você é milhares, né? Você não é você é o meu favorito! E que nesses milhares a gente fala sobre os 9 arquétipos principais. Você fala, gente, eu carrego todas essas 9 mulheres comigo. Por onde eu for, eu não tô sozinha. Eu tô com a matriarca, eu tô com a curandeira, eu estou com a mulher selvagem, eu estou com a deusa, eu estou com cada uma delas. Isso é muito bonito. O outro tipo de mulheres que é o resgate da ancestralidade. Eu quero fazer também para as pessoas, porque eu acho que a gente precisa resgatar a nossa história, resgatar o nosso relacionamento com a nossa mãe, com as mulheres da nossa história, principalmente, assim. Porque isso vai fazer a gente ser hoje mais liberta, sabe? Para, inclusive, assumir quem nós somos, qual que é o nosso sonho. Muitas vezes a gente tem medo de iniciar um projeto na nossa vida, ou tem medo de viver um sonho, por crenças que vieram de outras histórias de outras mulheres na nossa vida. Né? Às vezes assim, você não vai dar conta, coisas assim. Então, quando a gente resgata a ancestralidade feminina, a gente tem mais força para assumir a nossa vida hoje. Tem também os 7 chakras na visão do feminino. Então, são vários projetos que eu tenho. As conexões com a natureza, né? A força feminina em vários aspectos da natureza. Tem várias possibilidades aí. Eu amo esse dos arquétipos, das 9 mulheres, que a gente sempre se identifica com uma. Tem uma que a gente identifica mais, que eu acho que tem a ver muito com a gente, mas tem as fases também, dependendo da fase da vida que a gente tá, né, Sá? Sim. Parece que Sobre as fases, eu acho uma coisa muito interessante que depois que as pessoas vão frequentando o círculo de mulheres, elas vão começando a entender mais, talvez até pela fala das outras, como a gente falou, né? O mais bonito do círculo de mulheres são as próprias mulheres, né? A energia, a presença, a fala, a escuta de cada uma. E às vezes a gente vai olhando as mulheres e também trabalhando isso com outras dinâmicas, a gente vai fazendo as fases com a fase da nossa vida.
Porque a gente tem uma mania de estar numa fase e querendo viver outra, né? Então, às vezes, a gente está numa fase da nossa vida que a gente está trabalhando muito e queria estar aposentado. Quando a gente está aposentado, a gente queria estar trabalhando. Quando a gente está com filho pequeno, a gente queria estar com os filhos já grandes, porque está dando muito trabalho. Quando a gente está com os filhos grandes, a gente queria estar com eles pequenos. E assim por diante. Então, eu acho que é muito bonito no Círculo de Mulheres a gente entender a nossa biografia, a nossa história e valorizar a fase que a gente está passando, que cada fase é única. E que aquela. Tô julgando essa, porque também, quando você tá falando das fases aí, quando você tá falando das fases aí, às vezes a questão de ser mãe, por exemplo, ou não ser, você não sente julgamento dentro do círculo, né? Porque tem as mulheres que querem ser mães, tem as que não querem ser mães, mas querem gerar ideias e outras coisas. Enfim, e eu acho que, não, dei esse exemplo da mãe, mas em tudo, eu acho que cada mulher tem as suas opções e eu sinto muito respeito, muito acolhimento pela forma que tudo é conduzido, né? Assim, pela energia toda que acontece ali, cada ciclo com sua dinâmica. Gente, olha a novidade que a Sá passou pra gente. A gente vai ter ciclo de mulheres virtual. Então, quem quiser depois saber mais, fica ligado na programação. Vamos fazer uma pressão psicológica para esse ciclo sair. Gente, vou emanar aqui, ó. Vai sair gente, esse eu ciclo. preciso sair. É porque eu tô com muito, a gente tá, né, trabalhando muito intensamente na Dedico e, enfim, dando aulas também, fazendo mil coisas. Mas eu quero muito que isso aconteça. Eu tenho já muitas pessoas falando sobre isso, mas eu quero. E isso que você falou é muito importante, porque como focalizadora do Ciclo de Mulheres, do projeto Mulheres Luminosas, eu procuro muito trabalhar essa questão da empatia, do acolhimento, de você saber aplaudir e admirar outras mulheres, porque você começa a se admirar também. Porque toda a dificuldade que a gente tem de admirar a outra mulher, a gente tem também de se admirar. Quando a gente começa a resgatar a nossa admiração e a nossa valorização, a gente valoriza também mais outras mulheres. E a gente acolhe. Então, assim, lá não tem nenhum radicalismo. Porque eu já vi várias pessoas falando de alguns círculos de mulheres em que elas se sentiram julgadas. Ou que tem assim, não, tem que ser sempre natural tudo. Ou as que acham que julga quem não teve, que o parto tem que ser sempre natural, julga quem faz cesárea. Lá não tem isso, sabe? Assim, a gente, cada um tem que escolher aquilo que faz melhor pro corpo dela. O corpo é seu, a história é sua, você que decide sobre ele. E eu acho que resgatar a nossa voz é resgatar o nosso orgulho de sermos nós e nosso orgulho de termos as nossas escolhas. Porque eu tenho que ter orgulho das escolhas que eu tive. E as escolhas que eu tive foi a melhor que eu consegui ter naquele momento. Então, assim, tem gente que me pergunta assim, no ciclo de mulheres já aconteceu assim, eu tomo hormônios anticoncepcional para suspender a menstruação. Ou outras falam, eu tive cesárea, eu quero ter filho, eu não quero ter filho. Cada um fala, olha, se isso precisa para você, viva isso. Isso é necessário. Então, eu acho que é muito bonito no círculo, assim, como as mulheres se sentem acolhidas e valorizadas pelas outras. Maravilhoso. Só ler aqui os comentários do pessoal. Está falando integração, união, fortalecimento, mulheres juntas, ninguém segura. Isso A Bianca mesmo. já no aguardo. Obrigada, Bianca. Vamos fazer uma pressãozinha psicológica na Sara para esse círculo sair. A gente está querendo muito esse círculo para poder sair quanto antes. A gente falou assim, vamos chamá-la para a live, para ela falar do Sagrado Feminino, que de repente o quê? Ela se anima, ela se empolga, ela vê realmente que existe ali uma demanda grande, que o povo está com saudade, que desde que começou a pandemia a gente não tem. Como é que pode ficar tanto tempo sem círculo de mulheres, gente? Sim, eu quero muito. Eu quero muito, assim, nessa primavera a gente vai fazer, porque a gente precisa de fazer um círculo de mulheres de primavera. Não tem como a gente sair dessa estação, não conseguir fazer para o dia da primavera. Mas estamos ainda na vibração da primavera e não tem como a gente não fazer um círculo de mulheres para a primavera. Então, eu quero muito que saia o nosso encontro de mulheres luminosas. E no encontro, gente, a gente faz várias coisas. Não é só a conversa. Existem meditações guiadas, danças circulares. Tem toda eu amo a dança circular, gente. É muito gostoso. É um momento de integração e é muito lindo, assim, a música. Não sei como é que vai fazer a dança virtual, né, Sá? Cada um dança na sua casinha. Cada um vai ter que dançar na sua casa. Pode fazer uma dança de mímica. Eu quero cada vez mais que tenha mais círculos de mulheres no mundo. Eu quero cada vez mais as mulheres se unam, gente, porque a força que a gente tem e a inspiração e a alegria que a gente fica quando a gente se reúne é algo, assim, você não vê, tá? Assim, é impressionante. A gente fica doida de chegar, gente. É uma coisa assim...
Pô, a gente fica contando, na verdade, o final de semana, que é o final de semana de chegar ao círculo. E é muito isso, por mais que tenha dinâmica, que tenha muito conteúdo, e a gente sai, sabe, muito inspirado pelo conteúdo em si do círculo, né? Pelas meditações guiadas, e por empoderamento mesmo dessas técnicas todas que acontecem no círculo. Tem muito essa questão de uma mulher, o tanto que enriquece cada ciclo, você ouvir as outras mulheres e ser representada por elas. Isso que a Sara falou, gente, é muito, muito verdade. A gente escutar as histórias das outras mulheres, valorizar as outras mulheres, ter, assim, o quanto que a gente não está sozinha, né? Assim, nas nossas dores, nos nossos dilemas, nos nossos problemas com as mães, com, né? Enfim. Sim. Cada ciclo tem uma tônica. Tem umas que a gente chora muito, tem umas que a gente ri muito. Cada dia, cada círculo é de um jeito, a gente se sente muito representada e acho que a gente se sente mais infinita, assim, porque a gente começa a criar um relacionamento com as outras, a gente resgata nos círculos, por mais que num círculo não esteja mulheres da sua vida importante ali, no sentido de familiares, alguma amiga de anos, por mais que elas não estejam ali naquele círculo com você, lá você resgata o seu relacionamento com elas. E você sai de lá e você, na hora que olha, às vezes sua mãe, ou a sua avó, ou sua irmã pela primeira vez, depois de um círculo, você vê ela diferente. Porque você vê mais brilho na outra mulher, você começa a admirar mais a mulher, você começa a dar mais crédito à força feminina. Eu acho que você se relaciona diferente também com os homens da sua vida, porque você também começa a dar espaço para eles terem também o sagrado feminino deles, para eles sentirem mais. Você incentiva os homens da sua vida a serem mais eles, a saírem do padrão masculino também, que coloca todos como se fosse uma sequência de fábrica, né? Para eles serem mais eles, que eles... Para eles, tá? Tem previsão ou não? Para os homens tem previsão ou não? Vai ter algum curso, alguma palestra? Por enquanto, tem só o ciclo. Para os homens eu tenho a previsão, porque na verdade eu estou gerando aí um projeto para o sagrado feminino em todos os aspectos, e principalmente nos homens, porque é necessário para a cura masculina esse sagrado feminino, assim. Então eu acho que vai ser muito importante um círculo para os homens, assim, também, assim. Não um círculo, né? É nosso. É um encontro, círculo, né? Mas assim, mas um círculo mesmo, para que eles... Pode ser um quadrado. Pode ser um triângulo. Para que eles trabalhem. Uma linha. Mas é justamente para eles saírem do quadrado, assim. Para eles saírem da linha. Para eles entenderem, né? Porque é muito sofrimento também para o homem não poder sentir, não poder ser sensível, não poder expressar o que sente. Então é muito importante eles terem um lugar seguro para eles também sentirem, para eles também assumirem a sua vulnerabilidade, gente. Porque assumir a nossa vulnerabilidade é uma força na nossa vida, é o que nos fortalece, é o que faz a gente ser mais a gente, porque a gente não precisa de tempo todo estar sendo perfeito ou estar mostrando, sabe, um padrão. É a gente ser a gente. E eu acho que o mais bonito para mim do Círculo de Mulheres, do projeto Mulheres Luminosas, é que eu possa, de alguma forma, contribuir para cada mulher descobrir a sua própria voz. Ela não tem que repetir a minha voz, nem a voz de ninguém, ela tem que descobrir a sua voz, a seu valor, a sua força por ela mesma, sabe? Sem que, assim, para eu me sentir valorizada, eu tenho que estar com um namorado do meu lado, ou um homem, ou uma mulher, eu tenho que estar com um cargo tal, tenho que ser chefe disso. Não, o nosso valor, quem dá para nós, somos nós mesmos, e nós precisamos resgatar, através do autoconhecimento, esse valor. Então, assim, é um círculo muito assim, que não tem muito dogma, muito rituais, assim, mas que tem muito autoconhecimento, autodescoberta, união, empatia. É muito bonito, assim. Vamos lá, gente, se animem a participar um dia de um círculo de mulheres. Foi muito importante esse ponto que você colocou, que às vezes a gente fica achando que para poder resolver uma questão, a pessoa tem que estar lá. Mas é igual o perdão. Perdão a gente tem que perdoar dentro da gente. Não necessariamente você tem que falar com a pessoa, olha, te perdoei, né? Olha, te desculpei, né? Então, acho assim, é igual a constelação familiar. Às vezes as pessoas fazem constelação familiar para poder se resolver em relação à família e tudo mais. Então, assim, eu acho que no círculo você se resolve internamente e depois sua postura já muda em relação ao outro. Não necessariamente a pessoa, o familiar, a sua mãe tem que estar participando do círculo, mas você se resolve internamente com a sua mãe, né? Que são transformações dentro da gente, né?
A Sem gente necessariamente a pessoa resgata, tem que estar. a gente resgata nossos relacionamentos com as nossas mulheres ancestrais da nossa vida, principalmente com a nossa mãe, com a nossa avó, com as mulheres que fizeram parte, que foram importantes na nossa vida, às vezes uma tia, às vezes uma, enfim, de uma pessoa que representou ali algo importante. E a gente resgata principalmente a nossa relação com a gente. Então, quando a gente começa a se compreender mais, a perceber a nossa história, a perceber os arquétipos femininos que nós trazemos, como eu falei dos 9, a gente compreende mais as atitudes, às vezes, da nossa mãe. A gente compreende a Diminui história a dela. crítica, eu acho, né? Diminui a Diminui crítica que a gente tem com a mãe e começa a aumentar a gratidão. a Acho que é muito gratidão. importante até a pessoa que quer ser mãe, por exemplo, né, que tem vontade de ser mãe, principalmente, né, ter esse resgate antes. Se você está pensando em ser mãe, eu acho que é muito bom. Você tem uma amiga aí que está pensando, porque primeiro você precisa resgatar aquilo para ter um relacionamento mais de gratidão, de amor e menos de cobrança. Ou ai, a mãe perfeita teria que ser desta forma, aí você quer enquadrar a pessoa naquela A gente perfeição não que não A existe. gente não quer a gente não quer que ninguém coloque a gente numa forma, a gente não quer ser informada, enquadrada, objetificada, mas a gente sem querer coloca as pessoas em padrões e formas. Então existe a mãe ideal, e se sua mãe não correspondeu à mãe ideal que você criou, você cria críticas e um relacionamento de raiva, de uma amargura em relação a isso. Então a gente tem um resgate muito grande do auto-perdão no círculo de mulheres e do perdão a outras mulheres. Porque a gente começa a entender também a jornada de cada uma, as dificuldades de cada uma, do que é ser mulher nesse mundo. E a gente começa a ver assim que às vezes elas fizeram o melhor que elas conseguiram. Então a gente começa a entender mulheres mais reais, sem ter um padrão, sabe? A gente fica com uma vida mais real, porque a gente se liberta dessa cobrança de perfeição, de ter que dar conta de tudo o tempo todo, e a gente liberta o outro. A gente liberta a nossa mãe, a gente liberta as mulheres da nossa vida, porque a gente também a gente entende a mãe real. A gente entende porque a gente sai um pouco da mãe ideal e passa a entender a mãe real. Eu acho que tem a fase, quando a gente é criança, de você acreditar que a sua mãe é aquela super-heroína, né? A Mulher Maravilha e tudo mais. E depois você começa a enxergar ela mais como humana, né? E aí vem essa ideia, essas críticas, porque a gente vê que a pessoa é um ser humano também. E eu acho que acaba que a gente começa a ver isso e nem por isso amar menos, né? Acho que é tão curativo nesse sentido, né? E assim, a gente começa também a questionar padrões, frases que a gente repete, crenças, paradigmas que replicam o patriarcado, o machismo. E a gente começa aí, quando a gente vira mãe, como você falou, como é bom fazer isso no processo de maternidade, você se vigia para você não repetir isso. Para você não fazer isso com seus filhos, né? Independente se é um menino ou uma menina, você não impor tanto esse sexismo, essa coisa assim, a menina tem que lavar a louça, o menino não precisa. Coisas desse tipo, que sem querer a mãe vai replicando porque foi como ela foi criada. Então, quando a gente questiona as nossas crenças, a gente também abre espaço para a gente criar novas crenças. E crenças melhores sobre a mulher, sobre o homem, que valorizem, que respeite o ser de cada um, né? Eu acho que, na verdade, o círculo de mulheres é um círculo que a gente aprende a respeitar mais as pessoas, assim, também. É muito importante a gente falar isso, porque a gente está fazendo essa live na Dedico, é um momento de respiro e de reflexão, que a Dedico sempre incentiva muito em questão do autoconhecimento, a questão de você não repetir o que a sociedade faz, mas sim, faça uma reflexão profunda, né? Vai despertando consciência para você ter escolhas alinhadas com o que você realmente acredita, né? Então, não tem jeito também de você fazer nada nessa área que não tem a ver com esse despertar de consciência, uma vez que você realizou e está à frente aí da coordenação do Dedico, acho que acaba que traz esse traço para o projeto também, Mulheres Luminosas. Eu amo muito trabalhar o sagrado feminino, trabalhar ancestralidades, arquétipos. E principalmente o que eu mais amo é ver as mulheres ressignificando a sua história, se valorizando e brilhando, porque o brilho de cada uma delas fortalece a minha luz interior. E eu acho que é isso que a gente aprende. Assim, nada melhor do que a gente brilhar sozinha, a gente brilhar junto. E quando a gente brilha junto, a gente faz um céu estrelado, a gente não vira uma estrela solitária. Então, a melhor coisa do mundo é a gente ser uma Via Láctea de várias mulheres brilhando, cada uma com sua voz, com sua forma de ser, e a gente respeitando todas elas.
Maravilhoso. Amei ouvir a Sara, mas acima de tudo, amei a notícia. Vamos ter sim Círculo de Mulheres Ai, virtual. E tá muito rápido, gente. Ela prometeu pra gente online, ao vivo, o quê? Vai ser nessa primavera ainda, ou seja, deve estar. Já, vamos marcar essa data aí e vamos, vamos. Eu quero muito fazer, já fiz vamos muitos com a divulgar. Sara, mas é sempre muito diferente um do outro. Mesmo quando você faz o mesmo círculo, é o que ela falou. São pessoas diferentes, então é um encontro único, sempre é único, sempre muito transformador. E o resgate que a gente volta assim, renovada, assim, né? Em termos espirituais, emocionais, psicológicos, sei lá. Muito Então vamos no obrigada. nosso tema. Eu dedico aqui. O amor é para todos. O amor é para agora. Boa noite, amei. Boa Muito noite. obrigada pela sua presença aqui no Dedico Gratidão, Vida. Um gente. abraço. Boa noite.